Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Novamente com vocês, dando prosseguimento à série Propostas Econômicas para combater e enfrentar a coronacrise, essa grande desestruturação sanitária, social e econômica que vem se abatendo sobre o nosso país. Vou entrevistar hoje aqui o economista Fábio Terra. Ele é professor da Universidade Federal do ABC, professor da pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, e também um título que deve lhe dar muita honra, presidente da Associação Keynesiana Brasileira, a famosa AKB. E é a primeira vez que nós temos aqui um presidente em exercício da AKB no nosso canal, o que nos dá, obviamente, muita alegria. Eu vou começar com o Fábio Terra, perguntando a ele que tipo de solução se pode utilizar nesse momento, porque existe um debate muito intenso a esse respeito, para financiar os gastos absolutamente necessários para que o Estado brasileiro possa cobrir as necessidades básicas da população, das pequenas e médias empresas, dos assalariados, ou seja, de todos os segmentos sociais que agora estão desestruturados. Né? Não é verdade que nós não temos opção. Sim, nós temos opção. Nosso trabalho no canal é informar a respeito disso e de tantos outros temas. Então, por isso, chamamos um grande especialista no assunto, que é o Fábio Terra. Ele vai discorrer aqui a respeito de algumas possibilidades. Né? Algumas demandam mais medidas legais, né? Até uma proposta dele demandaria uma emenda à Constituição, e algumas outras medidas que não demandam tantas ações legais. Então, Fábio, muito obrigado pela sua entrevista, bem-vindo aqui à Revolução Industrial Brasileira. Eu queria começar te perguntando, tem se falado bastante do uso da conta única do Tesouro e alguns outros instrumentos que eu sei que você também domina. Você pode explicar para a gente o que é isso, como funcionaria e como a gente poderia utilizar isso agora para combater essa crise? Olá, Fausto, todos os amigos do Revolução Industrial Brasileira. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Esse importante canal de divulgação de coisas boas que nós podemos fazer para a economia brasileira e também mostrar aquilo que nós temos de indústria que é tão necessário nesse país. Convido a todos, de fato, a sempre seguirem esse canal no YouTube, que é muito importante para toda a área da economia neste país. Tá? Pois bem, Fausto, nós estamos no meio de uma crise sem precedentes. Essa crise, ela vem de uma pandemia, ela vem de uma causa que é muito inesperada, que é a crise do coronavírus, e ela já encontra o mundo que estava precisando de um gatilho para desarmar suas posições alavancadas financeiras, precisava de uma justificativa para poder preferir liquidez e correr para a moeda, e encontra o Brasil numa situação profundamente estagnada da sua economia. A gente cresceu nos últimos 3 anos, em média, 1%, ao mesmo tempo, se a gente for para 2014 até 2016, a gente decresceu 7%, ou seja, a nossa renda per capita está aquém daquilo que ela já foi. Tá? Nesse momento, quando vem, então, o coronavírus, né, e coloca a economia brasileira na recessão, faz a economia brasileira mergulhar na recessão, ela naturalmente vai exigir que nós tenhamos alguma forma de enfrentamento. Essa crise, ela tem uma natureza profundamente diferente daquelas outras que a gente viveu no curto prazo aqui no Brasil, porque a gente precisa parar a atividade econômica para poder enfrentar a pandemia. A gente não tem solução a não ser parar a atividade econômica alargadamente. Não quer dizer que tudo está parado, porque serviços essenciais precisam funcionar. Tá? Mas afora isso, que garante a vida das pessoas em geral, esses serviços essenciais, afora isso, a gente tem que ficar em casa, o que significa automaticamente que a atividade econômica parou. E se a atividade econômica parou, isso significa que a gente vai ter um mergulho muito profundo na recessão. Bem, a atividade econômica é essencialmente privada. E se ela é essencialmente privada e ela está parada, significa necessariamente que a gente vai precisar recorrer ao outro lado da sociedade que nesse instante está funcionando. E esse lado é o setor público. Tá? E mais especificamente, dentro do setor público, a gente vai ter que acionar quem é que tem a capacidade de fazer efetivamente política fiscal e política monetária, que não são os estados, muito menos os municípios, é a União. Logo, a pergunta que vem é, se a iniciativa privada está parada,
tá? Porque ela precisa ficar parada para o vírus não acabar, não cometer um genocídio nesse país, né? Se ela precisa ficar parada, e a gente, portanto, precisa do setor público para poder evitar que a recessão seja tão profunda quanto será se o setor público nada fizer, a gente tem, então, uma pergunta que é: como é que o setor público pode atuar? Como é que ele pode financiar toda a ação dele de política fiscal para poder enfrentar essa crise, tá? E aí o setor público sempre tem 3 frentes de financiamento, tá? Financiamento que a gente mais está acostumado a ver do setor público é a cobrança de impostos. Tá? Então, o setor privado produz a riqueza e uma parte disso vaza para o setor público na forma de impostos. Uma outra forma que a gente está acostumado a ver do setor público ter os seus recursos é quando o setor público faz emissão de moeda. Tá? Por fim, uma terceira forma que o setor público tem de se financiar é emitindo dívida pública. Tá? Ele tem uma forma lateral também de se financiar, que é o seguinte: o setor público ele participa de algumas ações que são mais de natureza privada. Por exemplo, ele investe as reservas internacionais e recebe com isso juros. Tá? O setor público tem empresas produtivas, no setor produtivo, por exemplo, Eletrobras, por exemplo, Petrobras, que pagam dividendos e isso vai para os cofres da União. Tá? Mas, grosso modo, o que nós temos de mais regular são essas 3 fontes de financiamento, e destas 3, 2 são as mais utilizadas: o imposto e o financiamento via dívida. Tá? Porém, ao longo do tempo, todas essas formas de financiamento, tá, elas vão basicamente gerando um contingente de fluxo de caixa que o Tesouro vai trabalhando com. Então, por exemplo, entre 2000 e 2014, 2013 para ser mais exato, nós tivemos superávites primários, tá, que foram volumosos. Os superávites primários brasileiros entre 2003 e 2010, eles vão perfazer alguma coisa em torno de 3% do PIB. E esses superávites primários, eles vão sendo acumulados pelo setor público, que, portanto, vai gerar aquilo que a gente chama lá na conta única, tá, do resultado do Tesouro Nacional, tudo bem? Também, todos os ganhos, por exemplo, tá, do Banco Central com venda de dólar ou com a aplicação que ele faz das reservas internacionais, também se torna um resultado financeiro, mas um resultado que o Banco Central precisa passar para a sua controladora, que é a União. E o caixa do Banco Central, tá, vai ser repassado, portanto, para o caixa da União, que é o Tesouro Nacional. Isso tudo foi formando, tá, ao longo dos anos, um grande volume de recursos, e esse recurso está colocado lá no que a gente chama de conta única do Tesouro. Essa conta única do Tesouro é o grande caixa do Tesouro. É preciso que o Tesouro tenha esse caixa de fato, porque o Tesouro mexe mais ou menos 1,5 trilhões de reais por ano. É um volume muito grande, e dessa forma ele precisa ter recursos para administrar recepção e pagamento, que são diferidos, né? Porém, a gente conseguiu acumular um montante de recurso muito grande ali dentro. O que nós temos hoje em termos de receita corrente líquida, que é aquilo que o Tesouro efetivamente usa, tá, para poder fazer os seus pagamentos ao longo do ano, é alguma coisa em torno de 1 trilhão. E a gente tem na conta única 1,3, tá, trilhões. Isso significa, basicamente, que a gente tem na conta única mais do que 1 ano de receita do Tesouro. Tá? Portanto, a proposta que eu fiz junto com alguns outros colegas é que a gente utilize alguma parcela disso que seja, por exemplo, recurso desvinculado, ou recurso que tenhamos capacidade de fazer uma suplementação de uma conta X para uma conta Y, para poder utilizar isso daí com alguma rapidez. Tá? Por conta da legislação, quando a gente utilizarmos a conta única, tá? Ela é considerada um superávit financeiro, tá? Então, ela sai do cálculo, aqui tem alguma técnica, ela sai do cálculo do primário. E quando a gente traz isso daí, né, o superávit financeiro da União, que está lá na conta única, para poder custear ações primárias, isso significa, em última instância, que a gente vai estar transformando o financeiro em primário, o que, portanto, vai expandir o tamanho do nosso déficit primário.
tá? Mas isso é pelo menos um recurso próprio da União, que entrou por conta de atividades que a União vai fazendo ao longo do tempo. Tá? Então, se a gente, por exemplo, utilizasse ali de recurso desvinculado e algum recurso que seja de fácil suplementação, tá, de um gasto A, suplementa para um gasto B, ou seja, cancela o gasto A e joga para o gasto B. Se a gente conseguir usar por volta de 250 ou 300 bilhões de uma conta de 1,3 trilhões, a gente já vai estar dando um empurrão na economia brasileira bastante significativo. Pensemos, se a gente pagar uma renda básica emergencial, está em R$600 para mãe solteira com filhos, vai para 1.200, mas pensemos nos R$600, se a gente pagasse, por exemplo, um salário mínimo, tá? Para 80 milhões de pessoas, isso daria 80 bilhões de reais por 3 meses, mais ou menos, tá? 240 bilhões. A conta única já oferecia recursos para a gente poder financiar essa renda básica emergencial. E ela, Fausto, ainda pode ser complementada com aquilo que a gente chama de equalização cambial do Banco Central. O nome é meio estranho, mas a intuição não é tão difícil, tá? Até o primeiro semestre de 2019, a equalização cambial era levada, tá, para esta conta única. Uma parte da equalização cambial, tá, vinha de, basicamente, o valor das reservas em reais se alterar toda vez que a taxa de câmbio se altera. Então, se eu tenho 1 de reserva e a taxa de câmbio é 1 para 1, tá, minha reserva em reais é R$1, tá? Se a taxa de câmbio vai para 4 e eu tenho $1 de reserva, isso em reais são 4. Mas eu não vendi a reserva, tá? Mas a gente tinha, basicamente, a monetização disso. Então, o Banco Central transformava essa diferença em dinheiro e passava para o Tesouro Nacional. Isso é proibido por Constituição. O artigo 164 da Constituição Federal proíbe o financiamento monetário do Tesouro Nacional, tá? Então, o Tesouro Nacional não pode receber recurso do Banco Central para financiar suas atividades. Logo, em 2008, veio uma lei, tá, que tentava proibir que o Banco Central passasse a equalização para o Tesouro Nacional. Em 2019, essa lei teve uma renovação com a 13.820 de 2019, e aí criou-se, de fato, tá, a barreira para que o ganho da equalização cambial fosse transferido ao Tesouro, tá? Mas a equalização cambial, ela também tem outras frentes de receita para o Banco Central e logo para a controladora do Banco Central, que é a União, né? Quais são essas outras frentes? O Banco Central vende reserva. Por exemplo, a gente teve uma saída de dólares aqui do Brasil agora, tá? Muito intensa. E quando o Banco Central está vendendo dólar, reserva internacional, ele está recebendo reais em troca. E aí está tendo uma troca de ativos mesmo. Por quê? Porque a gente está vendendo uma coisa que é de todos, que é pública, que é a reserva internacional, e está recebendo, por isso, dinheiro, né? E o Banco Central também ganha porque, como eu disse, ele aplica essas reservas internacionais, tá? E ele aplica as reservas internacionais porque seria um grande desperdício deixar esse dinheiro parado sem render nada. Então, ele manda, sobretudo, para título público americano e ganha juros com isso, ou efeito riqueza, tá? Que é outra coisa técnica da economia. Mas quando o ativo, tá, em que a reserva internacional está, tem, tá, alguma valorização, o Banco Central está ganhando essa valorização. Então, além daquela atualização monetária, tem ainda, tá, esse ganho da venda efetiva de reservas e tem também o ganho da atualização do valor de face, vou dizer esse termo, tá, que é ele mesmo, mas o efeito riqueza sobre o título em que a reserva está aplicada, né? A junção disso daqui gera um montante de recursos, tá, para o Banco Central, que neste ano, entre janeiro, tá, de 2020 e 20 de março de 2020, montou a 312 bilhões de reais. Se nós excluirmos a parte que é, tá, a emissão monetária, isso é só a variação do valor das reservas em reais por causa da variação da taxa de câmbio, tá? Se a gente excluir isso daqui, tá, e aproveitar só a parte de venda,
tá, das reservas e a parte de venda do que o título que está investido a reserva ganhou, tá, a gente vai ter aí algumas centenas de bilhões de reais, eu não sei precisar exatamente quanto, tá, mas a gente vai ter algumas centenas de bilhões de reais, alguma coisa muito próxima a 250 bilhões, mais ou menos, para poder utilizar, desde que a gente faça com que essa lei 13.820 tenha a sua eficácia suspendida pelo tempo em que durar a calamidade pública. Então, com a conta única mais a equalização cambial, de recurso próprio da União, a gente teria agora alguma coisa em torno de talvez 500 bilhões para usar. Né? E para usar de uma maneira relativamente rápida, porque a gente está sendo muito lento na tomada de medidas, e isso claramente vai fazer com que a gente afunde mais e logo demore mais a voltar quando essa recessão começar a sair da nossa vista. Isso vai demorar um pouco. Então, de imediato, seria isto. Tá? Essa proposta que eu venho fazendo já há algum tempo. Fábio, excelente explicação, acho que ficou bastante didático, e eu queria te pedir, por favor, para repetir o número da lei de 2019, que hoje impede a utilização da equalização cambial, para que a gente possa deixar bastante claro para o espectador, que possa, inclusive, colocar na internet o pedido aos políticos brasileiros que façam a suspensão dos efeitos. Qual o número da lei, exatamente? 13.820/19, porque de 2019. Tá? É essa lei. Perfeitamente. Então, já fica um apelo, você que nos assiste também, some-se a esse apelo de tentar pressionar os políticos brasileiros a suspender os efeitos da Lei 13.820 de 2019, porque isso liberará uma enorme margem de manobra para que o Banco Central possa, usando a equalização cambial de suas reservas, que são públicas, que são de todos nós, da sociedade brasileira, então gerar um recurso imediato que pode ser rapidamente utilizado para salvaguardar muitas situações dramáticas aí que vem acontecendo já no Brasil de hoje com a pandemia. Mas, Fábio, passando para a próxima pergunta, nós que acompanhamos aí o debate já mais proximamente, sabemos que você também é um defensor de uma outra modalidade, né, de geração de recursos emergenciais nessa hora, que é a da emissão monetária. Você me corrija, eu posso estar equivocado na utilização de algum termo, fica à vontade para me corrigir, mas até onde eu consigo compreender essa situação, se trata de a emissão de um título, ou seja, de uma nota promissória, uma promessa de pagamento, pelo Banco Central ao Tesouro Nacional. Né? E isso hoje parece que existe um impedimento legal, né? Existe uma necessidade até de mudar a Constituição do Brasil para que isso possa ser feito. E você é um dos que vem defendendo essa hipótese. Por favor, você poderia explicar para a gente o que é essa proposta, como ela poderia ser realizada, quanto ela geraria? E também outra pergunta que já lhe faço é a seguinte: se isso poderia se alargar para além do período imediato da crise, porque os efeitos econômicos da crise perdurarão, não serão resumidos a 3, 4 meses. Então, com você, por favor. Então, obrigado, Fausto, pela questão. Bem, o interessante de sermos economistas, né, é porque a gente precisa o tempo todo olhar o que está acontecendo na conjuntura e precisa também, com isso, adaptar as nossas ideias. Né? Eu sou, em condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, nas nossas velhas aulas lá de química, né, e de física, eu sou bastante contrário ao uso do financiamento monetário ad eterno, né? Mas o tamanho da crise que se apresenta nesse instante me coloca numa necessidade de ter, pelo menos como opção, tá? Se a maquinaria, por exemplo, da conta única mais equalização falhar, tá? Se a gente não conseguir se financiar por dívida, que até agora não é tão problemático, a gente está conseguindo. Tá? O recurso ao financiamento monetário do Tesouro pode ser interessante nesse instante. Tá? Isso porque, né? Bem, um mito em economia é que a emissão de moeda sempre causa inflação. Tudo bem? Isso é um mito. Tá? É um mito. A economia não funciona dessa forma tão direta assim.
tá? Então, por exemplo, tem um outro mito que é a comparação entre a casa, tá, e a finança do Estado. A gente tem que dar algum jeito de parar de usar esses jargões, porque eles atrapalham muito na conformação das nossas ideias, e atrapalham, então, no nível prático, a maneira pela qual a gente pode colocar em ação, tá, medidas governamentais que ajudem o setor privado. E é isso que precisa ficar claro. Então, se a gente está em condição normal de temperatura e pressão, tá, emitir moeda vai significar dar poder de demanda, de compra, para a população mais rápido do que a gente tem capacidade de produzir as coisas. Isso vai, em última instância, repercutir em pressão de demanda. A gente até pode ter resposta de produção, e terá, mas terá resposta de preço também, que a gente não quer. Agora, tá, o que está acontecendo na economia brasileira nesse instante, não só na economia brasileira, mas na economia mundial, é um mergulho tão profundo, tá, numa recessão, que a gente precisa de medidas para fazer com que minimamente a gente tenha, tá, capacidade de dar renda para a população, e a população, de alguma forma, por exemplo, gastar comprando comida, comprando bens de necessidade básica, pagando alguma conta que seja de Netflix, tá? Comprando remédio que é necessário, ou seja, que a população tenha renda para girar a economia minimamente, porque isso vai significar, em última instância, tá, a manutenção de alguns empregos, tudo bem? Uma forma que a gente tem, tá, em tese de fazer isso, tá, o Tesouro Nacional emitindo um título, porque nada na economia flutua, tá? Tudo na economia tem um ponto de saída e um ponto de chegada. Portanto, o Tesouro Nacional emite um título e o Banco Central compraria esse título, de forma que o financiamento do gasto do Tesouro, tá, se daria por emissão de moeda, e o Banco Central não receberia juros do Tesouro Nacional ao fazer isso. E como o título público vai ficar entre dois entes, Tesouro e Banco Central, de uma mesma estrutura, ele não aumenta a dívida, né? Então, basicamente, essa seria uma maneira rápida e fácil de colocar dinheiro em circulação. O que quer dizer, porque nada flutua, que a gente colocaria alguma forma de renda, tá? Por exemplo, pagando a renda básica emergencial com alguma emissão de moeda. Isso precisa ser, claro, muito, mas muito bem controlado, Fausto, porque o Brasil, tá, ele tem, por conta da sua história, uma altíssima sensibilidade à inflação. E a sensibilidade à inflação não é a inflação em si. A gente não precisa ter aumento de preço. Mas, se a população que marca preço, e essa população é grande, porque todos os informais marcam preço, todos os autônomos marcam preço, não são só as grandes empresas. Então, todo mundo que marca um preço, tá, para vender o seu brigadeiro ou para vender o seu computador, essa população pode olhar a emissão de moeda, achar que virá inflação, e aí ela tenta se proteger desde antes, aumentando, portanto, os seus preços. Uma expectativa de inflação é um caminho causador de inflação muito forte, tá? E se a gente emite moeda de uma maneira muito descoordenada, pouco transparente, mal comunicada, tá? E as pessoas, portanto, se tornam bastante desconfiadas do que a política econômica está fazendo, isso pode gerar repercussões muito ruins, tá? É por isso, tá, que o uso aqui, que eu defendi, tá, nessa última semana, é um uso muito bem comunicado, é um uso muito transparente, tá? É um uso muito explicado com as autoridades econômicas, tá? Que eu tenho alguma dificuldade de acreditar que acontecerá, porque elas têm dificuldades, as autoridades hoje têm muita dificuldade de comunicação, com as autoridades econômicas conversando com as pessoas e dizendo, olha, a gente vai ter que recorrer a isso, porque é um financiamento de baixíssimo custo e que nos permite oferecer renda para a população, tá, com muita rapidez, e a população, com isso, vai demandar, mas vai demandar estoques que já foram produzidos e foram colocados à venda e que não estão sendo vendidos, tá? E que, portanto, se não estão sendo vendidos, o empresário que produziu não realizou a venda, está tendo prejuízo. Logo, é uma medida de última instância para tentar, no meio do mergulho, colocar um limite do piso, tá, de qual é a profundidade da nossa queda. Isso poderia também, se muito bem comunicado, também estimular, por exemplo, algum princípio de obras públicas de
a infraestrutura, por exemplo, mas só um start. Depois, isso precisaria ser financiado, tá? Para a gente não gerar logo essa áurea de que o governo está financiando tudo com emissão, tá? Logo, quando a gente desse o start, tudo bem se alguma emissão monetária colocasse isso em prática, mas depois a gente precisaria financiar isso ou lá pelos recursos próprios, a conta única e a equalização, ou por endividamento, tá? Que também é um meio que a gente pode utilizar. Tá? Os países estão, em geral, os países que têm, em nível absoluto de PIB, tá? Alguma equivalência com o Brasil, que está ali entre os 15 maiores, os países estão com um nível de dívida sobre PIB bem maior do que o Brasil, tá? Então, a gente pode expandir isso daí. Tá? Mas no que se relaciona, no que se refere especificamente à moeda, do que eu estou comentando, tá? Do que eu fiz a defesa, é um uso muito parcimonioso. Tá? Não é um uso que, por exemplo, você me perguntou se a gente deveria fazer esse uso pós calamidade pública. A minha grande sugestão é que não, a não ser que a gente permaneça, tá, numa recessão muito profunda, com PIBs trimestrais vindo com queda muito grande. Ou seja, se a gente entrasse vou inventar um termo, mas só para trazer a ideia, se a gente ficasse numa inércia recessiva, aí sim, tudo bem, a gente vai ter que recorrer a isso para tentar puxar a economia. Mas se a gente começar a ter o setor privado voltando à atuação, tá, melhor o setor público parar com o financiamento monetário. Financiamento monetário exige PEC, exige que o artigo 164 da Constituição Federal tenha o seu primeiro ou segundo parágrafo, não me lembro bem qual agora, sem eficácia durante algum tempo. Tá? E há outro ponto, eu sei que eu me estendi na resposta, mas só um outro ponto. O Banco Central também precisa, de alguma forma, colocar liquidez, tá? E ele está fazendo isso no sistema financeiro. O que quer dizer que ele precisa comprar, de fato, tá, crédito privado, para a gente evitar que o sistema financeiro colapse, e ele precisa também ajudar o Tesouro Nacional a conseguir se financiar com juros menores, tá? Juros de médio e longo prazo, então juros de 5, tá? Talvez de 3 anos, médio prazo, 5 até 20 anos. E ele precisa fazer isso colocando liquidez, ou seja, colocando moeda, tá? No mercado secundário, sobretudo de título público, quando se perceber que os juros dos títulos públicos estão subindo, tá? Porque isso significa que o Tesouro Nacional, em última instância, vai ter no mercado primário, tá, um custo maior para se financiar. Não que esteja faltando dinheiro para a dívida pública, não está. Tá? Mas, como há uma sensação de risco, não fiscal, mas um risco da economia, a gente está no meio de uma crise global, uma crise que tem um componente de coronavírus que a gente não sabe absolutamente como é que ele se comporta. Então, a crise é geral, ela não é fiscal. Tá? Então, quando o Tesouro Nacional perceber que os juros para se financiar estão subindo por causa da crise geral, o Banco Central, de alguma forma, pode colocar liquidez nos mercados para permitir que esse juro abaixe, tornando mais barato o financiamento do Tesouro. Tá? Agora, para finalizar essa questão, Fausto, eu acho que a gente, em alguma medida, vai precisar recorrer, tá, a estas 3 fontes de financiamento. Primeiro, os recursos próprios. E aí, de imediato, a conta única e a equalização podem ajudar. Segundo, endividamento. Tá ficando muito custoso ou está faltando recurso? Vai lá e permite alguma emissão contingencial. Fábio, agora mesmo você estava citando 3, para concluir a sua ideia, você citou 3 fontes de financiamento e a sua internet deu uma certa falhada. Então, nós não gravamos essa última frase. Se você quiser repetir, por favor, fique à vontade. Tá bom, Fausto, obrigado. Então, eu comentei que o tamanho da recessão que a gente está mergulhando e vai enfrentar é um tamanho que eu considero bastante desconhecido em geral, e não só eu, mas vários analistas,
porque não é meramente um problema econômico, mas o problema do Covid, né, a doença do coronavírus, é algo que a gente, enquanto humanidade, desconhece. Né? Se o coronavírus vier como veio a gripe espanhola lá atrás, em 3 ondas, a gente vai ter até 2021 de crise. Né? E nessa perspectiva, acho que a minha proposta, em geral, é que a Fazenda, o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, ou seja, as autoridades econômicas brasileiras, tenham um leque de opções passíveis de uso, tá? E que a gente deixe alguns dogmas ou alguns mitos, tá? Para debaixo do tapete, guardado no armário, de alguma forma a gente permita, tá, sair do nosso paradigma. E nessa, tá, perspectiva, as 3 opções que nós temos são essas. A gente vai precisar usar recurso próprio do Tesouro, tá, que é a conta única, que é a equalização cambial, que não é recurso do Tesouro, tá, agora, depois de 2019, mas que de alguma forma pode ser passado para lá. A gente vai precisar usar dívida pública, tá, e a gente vai precisar, se a recessão for tão profunda quanto parece ser, de emissão monetária em algum momento. A gente só não pode fechar essas portas e fingir que elas não existem. Tá? A gente deve, com certeza, hierarquizar, mas jamais deixar de ter em mente que a gente tem um último recurso. Tá? Nós não estamos no mundo de uma condição normal de temperatura e pressão, a gente não está no mundo do encilhamento, a gente não está no mundo em que emitiu moeda temos inflação. Tá? O mundo, na verdade, está exatamente o contrário deste. Perfeitamente. Fábio, eu queria te agradecer muito essa sua entrevista aqui para a gente na Revolução Industrial Brasileira. Espero que seja uma primeira, que você volte outras vezes para comentar esses assuntos que são muito espinhosos e difíceis de compreender. É necessário que a gente escute sempre pessoas que estudam profundamente, né, a finança pública. A finança pública, num país como o Brasil, principalmente, ela é muito complexa. Então, eu queria te agradecer muito. Fazer uma última menção aqui de que nós estamos gravando na Sexta-feira da Paixão, ou seja, no dia 10 de abril. Veja, ontem, portanto, né, em relação ao dia que nós estamos gravando, saiu a notícia de que o Banco da Inglaterra autorizou uma operação que é praticamente a mesma, né, a compra de títulos emitidos pelo governo para pagar ao governo um dinheiro novo com o qual ele poderá socorrer a economia de ninguém menos do que da Inglaterra. Ou seja, nós realmente não estamos falando aqui de nenhum exotismo. A proposta do Fábio ela é debatida aí nas grandes mesas do mundo inteiro. O problema é que, como ele falou, aqui no Brasil, alguns dogmas prevalecem e nós aí ficamos com certos traumas e medos de mexer em certas áreas e certas ideias. Mas, Fábio, muito obrigado. Eu queria deixar aberto para uma consideração final da sua parte, se você quiser fazer, e aí a gente já encerra. Então, obrigado, Fausto. Também agradeço extensivo ao Fernando, tá? Toda a equipe do Revolução Industrial Brasileira, esse importante canal. Como você mencionou, hoje, Sexta-feira da Paixão, eu desejo a todo mundo que nos vê, tá? Que fique em casa e que tenha um excelente feriado em casa e que não se deixem levar ou não se enganem, não fantasiem que o coronavírus é uma gripezinha e é uma coisa sem mais importância. Tá? As pessoas precisam entender que se elas não dão, eu escutei isso ontem do governador de Nova York num briefing que ele fez, tá? Se as pessoas não consideram a sua vida em risco com o coronavírus, que elas percebam que elas podem ser um imenso vetor para a vida dos outros também. Tá? E nós não conhecemos o coronavírus, não dá para comparar com influenza A, com influenza B, com H3N2, com H1N1, com dengue, zika, chikungunya, que a gente conhece. O coronavírus é desconhecido. E ele está afetando a saúde pública aqui e no mundo inteiro, tá? De uma maneira profundamente intensa, que a gente não consegue atender. Tá? Por exemplo, Nova York, a cidade mais rica do mundo, ontem o governador do estado de Nova York dizia que se a epidemia não tivesse sido, tá, começado a contornar-se, a curva começasse a se achatar como começou,
eles não teriam leitos suficientes, mesmo com hospitais de guerra e com navios de guerra, tá? Então, hospitais de campanha, que a gente chama, disponibilizados para atender o número de pacientes. Tá? Então, o problema é um problema de saúde pública, e no âmbito da economia, nós temos meios de arrefecer o impacto da crise, tá, sobre o sistema econômico. A gente só precisa ter vontade política e unidade nacional para poder fazer isso. Eu sei que isso é difícil. Unidade nacional talvez seja a coisa mais difícil nesse país, tá, que é marcado por uma cisão social gigantesca. Mas, antes de tudo, a gente tem que perceber que o que está em risco agora, muito profundamente, tá, é a vida humana. Tá? E é claro que a economia a gente consegue lidar e ela vai no tempo. A vida, se acabou, não volta. Então, nessa sexta-feira, né, santa, tá, lembremos disso, porque acho que calha com a data, tá, em que essa entrevista está sendo gravada. Eu agradeço muito a possibilidade de falar de opções aqui, porque é isso que a gente precisa ter. Maravilha. Uma ótima mensagem, muito consciente, muito otimista da parte do Fábio Terra, a quem eu agradeço novamente muito por essa entrevista. Pessoal, esse foi o Fábio Terra, ele é presidente da Associação Keynesiana Brasileira. Procure no Google para você se informar sobre esses nomes importantes que você deve vir a seguir aí nas redes sociais e aprender bastante sobre esse outro lado do debate econômico, né, que nós tanto nos esforçamos para trazer e promover aqui no nosso canal. Muito obrigado e até uma